Bom, pessoal, bem-vindos. Boa noite para todo mundo. A gente vai começar agora, então, a nossa aula inaugural do nosso curso de DBS para Distúrbios do Movimento, do Hospital das Clínicas. Só para vocês terem uma ideia do que esperar hoje. O conteúdo hoje deve durar mais ou menos 1 hora no total, tá? Não mais do que isso. Eu sei que no meio da semana muita gente tem muita coisa para fazer. Vamos começar com 3 aulas bem curtas, que a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre DBS. O objetivo não é esgotar o assunto, o objetivo realmente é dar uma visão geral para vocês do que é essa terapia. Depois, a gente vai apresentar para vocês rapidamente o curso, como é que ele é, qual é a programação e o que esperar do curso. E no final disso, tem um sorteio de uma vaga 100% gratuita pro curso, tá? Então, fiquem até o final para ver o sorteio. A gente já está divulgando esse sorteio há um tempo para os inscritos na aula. Por motivos operacionais, a gente só vai conseguir fazer o sorteio, incluindo aqueles que se inscreveram até hoje às 6 da tarde, então há 1 hora e 6 minutos atrás. Mas quem não conseguiu é mais do que bem-vindo para assistir às aulas e ver se interessa pelo tema, tá? Vamos lá, então. O título da minha aula é DBS, para que te quero. Basicamente, o objetivo aqui da minha aula é eu falar um pouquinho para vocês sobre por que vocês devem investir o precioso tempo de vocês para aprender um pouquinho mais sobre DBS. Para quem não me conhece, eu sou neurologista, eu sou do grupo de distúrbios do movimento do Hospital das Clínicas e eu trabalho já com DBS há um tempo. Opa! Afinal de contas, pessoal, o que é DBS? Vamos começar pelo básico. Para quem não sabe, DBS vem do inglês Deep Brain Stimulation, que significa estimulação cerebral profunda, e é muito chamado na mídia leiga também como marca-passo cerebral. Basicamente, é uma cirurgia que envolve a implantação de um eletrodo ou um chip dentro do cérebro do paciente, num local a escolher, então existem diversos alvos. Esse eletrodo é conectado por um fio que sai da cabeça do paciente, passa por dentro, por trás da orelha, por debaixo da pele e se conecta a um gerador de pulso ou uma bateria que fica na região torácica, na região do peito do paciente. É esse gerador de pulso que vai dar energia para o eletrodo, para o chip funcionar. É por ele que a gente vai conseguir programar esse eletrodo. E o objetivo do DBS é fazer uma neuromodulação, é modificar a forma como aqueles neurônios que estão ao redor daquele eletrodo vão se portar, vão funcionar. Então, esse é o objetivo. É importante frisar que a cirurgia de DBS não tem proposta curativa para doença nenhuma, mas tem uma proposta de melhora de sintomas. E eu pergunto para vocês, será que DBS é um tratamento novo? Não, não é. Só para vocês terem uma ideia da linha do tempo. A primeira cirurgia de DBS foi feita em 1987 na França por uma paciente com distonia. No mesmo ano, alguns meses mais tarde, o primeiro paciente com doença de Parkinson recebeu um eletrodo de DBS para tratar os sintomas da doença de Parkinson. Em 97, o FDA aprovou o DBS para o tratamento do tremor essencial e do tremor na doença de Parkinson, e em 2001, ele aprovou também para os sintomas da doença de Parkinson avançada. E em 2002, foi aprovado para distonia. Isso só para distúrbios de movimento, pessoal, porque em 2008 foi aprovado para TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e em 2018 foi aprovado pelo FDA para epilepsia. E quais são as doenças que hoje em dia a gente trata com DBS? São aquelas que eu já falei, que são aprovadas pelo FDA: Parkinson, tremor essencial, distonia, epilepsia e transtorno obsessivo compulsivo. E temos também indicações off-label, como, por exemplo, a síndrome de Tourette, que dessas é a mais comum, dor, coreia, AVC e depressão. Essas indicações off-label são geralmente feitas em ambiente de pesquisa, mas podem também ser feitas em alguns outros casos selecionados fora do ambiente de pesquisa. Geralmente são casos que a gente precisa pensar um pouco mais e discutir um pouco mais, mas são feitos também. E só para vocês terem uma ideia, eu fiz essa pesquisa no dia 12 de janeiro, agora de 2022. Tem pouco mais do que 15 dias. E eu coloquei Deep Brain Stimulation no PubMed. Quando eu coloco Deep Brain Stimulation no PubMed, aparecem 17.214 resultados. São 17.214 artigos revisados por pares e publicados em revistas indexadas sobre DBS.
Então, não só não é uma terapia nova, é uma terapia antiga, como é uma terapia que já foi muito e ainda é muito estudada e que já tem ampla comprovação científica para diversas doenças. Então, se não é uma terapia nova, se é uma terapia que já é bem comprovada, já é bem estudada, será que todo mundo conhece bem sobre DBS? Não. Eu vou falar para vocês rapidamente sobre esse artigo, que foi publicado em 2017, não é um artigo muito antigo. Nesse artigo, foram enviados questionários para 49 neurologistas na Alemanha. E nesses questionários, a primeira pergunta é: ei, você, já ouviu falar sobre DBS? Você sabe que existe DBS? E 100% dos participantes, 49, responderam que sim, já ouvi falar sobre DBS, sim. Aí a próxima pergunta: você sabia que para indicar DBS para o paciente com doença de Parkinson existem critérios de indicação? Aí a porcentagem de sim já diminuiu para 87,8%. Então, 87,8% sabiam que existiam critérios de indicação. A próxima pergunta era: tá bom, e aí, quais são os critérios de indicação de DBS para pessoas com doença de Parkinson? E aí o negócio fica mais feio, porque 40,8% dos entrevistados sabiam um critério, 16,3% sabiam 2 critérios, e só um neurologista, que representava 2% da amostra, sabia os 3 critérios de indicação de DBS para a doença de Parkinson, que é a doença que mais recebe DBS no mundo. E, além disso, 14,3% dos neurologistas entrevistados em 2017 na Alemanha descreveram critérios inexistentes, inventaram critérios de indicação de DBS para Parkinson que não existiam. Além disso, esses entrevistados, eles superestimavam as complicações da cirurgia. 61,2% disseram que se preocupavam em indicar a cirurgia para o paciente sangrar na cabeça. E eles diziam que achavam que a taxa de sangramento era maior do que 15%, quando, na verdade, a taxa de sangramento médio é de 4,4%. E aqui eu estou contando todos os eventos de sangramento, não só os eventos graves, mas os eventos pequenos que você só vê na tomografia e não tem nem repercussão clínica. E se você for para um centro especializado, essa porcentagem cai para 0,7%. E no final das contas, só hoje em dia 10% dos pacientes que são candidatos a DBS, que têm doença de Parkinson, de fato, recebem a cirurgia de DBS. Então, apesar de ser uma terapia antiga, com ampla comprovação científica, DBS ainda é subutilizado, em grande parte porque as pessoas, os médicos, não conhecem direito sobre a terapia. Tudo bem, Karina, beleza, mas eu já soube de um caso de um paciente que fez a cirurgia e, não ficou bem, ele não melhorou, ele acha que foi à toa, ou pior, ele fez a cirurgia e ele ficou pior do que ele estava antes de fazer a cirurgia. Como é que eu posso garantir que o meu paciente vai melhorar depois da cirurgia de DBS? Existem 3 pilares de sucesso para a cirurgia de DBS, independente da indicação. O primeiro é a indicação. Então, não só tem que levar em consideração qual doença o paciente tem, mas os critérios de indicação de acordo com cada doença. Para a doença de Parkinson são alguns, para tremor essencial são outros, para distonia são outros, para síndrome de Tourette são outros, para TOC são outros. É preciso saber. E, às vezes, não é tão preto no branco. Às vezes, tem casos mais limítrofes, que só a expertise de alguém que realmente estudou sobre o assunto vai conseguir definir: será que esse paciente realmente vai se beneficiar da cirurgia ou não, para fazer uma indicação correta. A gente diz que, idealmente, esse processo de indicação deve contar com a presença de um neurologista especialista em distúrbios de movimento. Eu sei que essa não é a realidade em muitos desses cantos do nosso país, mas realmente isso seria o ideal. O segundo pilar de sucesso é a cirurgia. Não só colocar o eletrodo no lugar certo, bem locado, porque 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro é o suficiente para esse eletrodo se tornar um elefante branco na cabeça do paciente e ficar inútil, como também a escolha do alvo. Eu falei para vocês que o eletrodo pode ser colocado em vários alvos cerebrais, dependendo do tipo de doença e das características e dos sintomas de cada paciente. Então, escolha do alvo e cirurgia bem feita são o segundo pilar de sucesso. E o terceiro pilar de sucesso é a programação.
Não adianta eu pegar aquele paciente redondo, aquele paciente com a indicação perfeita para cirurgia, o melhor neurocirurgião do planeta, que botou aquele eletrodo no lugar certo, no alvo mais indicado. Se na hora de programar, eu enfio os pés pelas mãos e não sei programar direito aquele aparelho. Se dou na mão do representante da empresa e falo, liga aí para mim. Porque nesses casos tem grandes chances do paciente ou não melhorar nada, ou melhorar menos do que ele deveria melhorar, do que o potencial que ele tinha de melhorar, ou, o que é o pior dos mundos, piorar por efeito colateral da estimulação, por espraiamento de corrente para os lugares errados, ou realmente por programação inadequada. Então, a gente tem que ficar muito de olho nesses pilares de sucesso para garantir que o nosso paciente vai se beneficiar. E respondendo à pergunta que é o título da minha aula, gente, para que eu quero, para que eu penso, para que eu indico o DBS para qualquer paciente, independente da doença dele? É para melhorar tremor? É para melhorar bradicinesia? Não. É para melhorar a qualidade de vida. Nosso grande objetivo é melhorar a vida, o dia a dia desses pacientes. E o que eu posso esperar? Na doença de Parkinson, eu posso esperar, em 1 ano depois da cirurgia, uma melhora de qualidade de vida de 36,5%. Isso eu estou falando de uma doença neurodegenerativa progressiva. 1 ano depois, ela está 36,5% melhor do que 1 ano antes de fazer a cirurgia. No caso da distonia, em 3 anos, eu espero uma melhora de qualidade de vida de 58%. E no caso do tremor essencial, de 75% 1 ano depois da cirurgia. Então, esse realmente é o nosso grande objetivo quando a gente estuda DBS, quando a gente indica DBS para algum paciente, é melhorar o dia a dia, a qualidade de vida, o convívio familiar, a vida social daquele paciente. Eu espero que vocês tenham gostado, foi uma aula introdutória. Eu vou passar a palavra agora para minha colega, a doutora Ana Paula. Eu só vou fazer uma ressalva, para quem não sabe, a Ana está grávida de gêmeos e está com quase 30 semanas, então ela não consegue falar muito rápido porque ela fica dispineica. Então, se vocês virem ela dando suspiros profundos durante a aula, tá tudo bem, é só porque ela precisa de uma pausa, tá, gente? Isso aí, e até gente. a próxima. Obrigada, Karina. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula, eu sou neurologista do grupo de estudos dos movimentos do Hospital das Clínicas. E dando continuidade à aula de hoje, a gente vai falar agora do DBS no contexto atual. O DBS, onde estamos? Bom, quando a gente fala de DBS, acho que a primeira doença que vem na cabeça de todo mundo é a doença de Parkinson. E a primeira pergunta que a gente se faz é: para quem? É para qualquer paciente com Parkinson? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Idealmente, o paciente candidato à terapia de DBS é aquele paciente que o quê? É aquele paciente que responde bem à levodopa, que tem um ON bom, mas que ou durante esse ON ele tem muita discinesia, discinesias incapacitantes, ou ele tem um período off muito importante. Então, o primeiro caso que se aplica seriam as complicações motoras, sejam as discinesias incapacitantes, como eu falei, ou as flutuações motoras incapacitantes, com off imprevisível, maior do que ou igual a 3 horas por dia, isso considerando um tratamento clínico otimizado. Outra indicação é o quê? É paciente com tremor refratário. Então, aquele tremor que não responde à levodopa, mesmo assim, é um bom candidato ao tratamento cirúrgico. E a última indicação são pacientes com intolerância medicamentosa. Apesar de ser bem mais raro, a gente tem pacientes que realmente não toleram nada de medicação e que aí vão para a terapia com DBS. Então, como a Karina já tinha falado, cerca de 10% dos pacientes com Parkinson, eles vão vir a ser candidatos à cirurgia de DBS ao longo da vida, ao longo da doença. Quando a gente pensa em número absoluto, é um número muito grande de paciente que vai se beneficiar com DBS, visto que a doença de Parkinson é extremamente comum na população. Então, a gente não pode deixar de dar, como a Karina falou, qualidade de vida para esse paciente. Se a gente deixa de operar um paciente que tem indicação, a gente está deixando de dar qualidade de vida para o nosso paciente. O melhor preditor de resposta ao DBS é a resposta à levodopa. Então, os pacientes perguntam, isso daqui melhora? O sintoma que o paciente tem, que melhora com a levodopa, ele tende a melhorar com o DBS, enquanto o sintoma que não melhora com a levodopa tende a não melhorar com o DBS. A exceção, como a gente falou no slide anterior, é o paciente com tremor, que mesmo aquele que não responde, ele melhora
com a estimulação. Quais são os alvos? Os principais alvos que a gente tem é o núcleo subtalâmico e é o globo pálido interno. Essa escolha é uma escolha que tem que ser feita individualizada, olhando o fenótipo de cada paciente, porém, de forma geral, a gente acaba, no nosso serviço, no Brasil e na Europa, optando muito mais pelo STN do que pelo GPI de forma geral. Mas lembrando que isso tem que ser individualizado e cada paciente e a escolha de acordo com o fenótipo de cada paciente. Bom, quais são os resultados esperados do DBS para Parkinson? Como a gente pode ver no vídeo aqui ao lado, isso aqui é um paciente o paciente está em off DBS, está desligado o DBS, e a gente vê que quando a Karina liga o DBS, o paciente tem uma melhora muito importante desse tremor. O tremor, ele é o sintoma motor que melhor responde ao DBS. Essa resposta é sustentada ao longo dos anos. O segundo sintoma que melhor responde ao DBS é a rigidez. A rigidez, ela também tem uma melhora sustentada, enquanto a bradicinesia, a resposta é um pouco menor e tem uma resposta boa nos primeiros anos, mas ao longo do tempo também a gente vai tendo uma redução desses efeitos. As complicações motoras, tanto as discinesias como as flutuações motoras, também têm uma resposta excelente. E essa resposta, a gente vê que o follow-up prolongado, eles mantêm essa melhora desses sintomas motores. Os sintomas axiais, quando a gente fala, quando o paciente, em relação à fala, geralmente não há um benefício, e muitas vezes esse paciente pode até piorar, e é comum que, por exemplo, no primeiro ano pós-operatório, no final do primeiro ano, muitos pacientes têm uma piora da fala. Em relação à marcha, a gente tem uma melhora inicial nos primeiros anos, e essa melhora também tende a reduzir ao longo dos anos. Qualidade de vida, a Karina mostrou também, tem uma melhora importante nos primeiros anos, vai reduzindo ao longo do tempo. Tem estudos que mostram que com follow-up de 5 a 8 anos, a qualidade de vida vai retornando para níveis do baseline, principalmente à custa dos sintomas resistentes à levodopa, que acabam sendo os mesmos sintomas resistentes ao DBS. Sintomas não motores, a gente tem uma melhora em média de 36%. Existem alguns, assim, você tem uma melhora, por exemplo, de dor, de sono, mas você não tem como garantir essa melhora para o paciente. O PDRS, no primeiro ano, a gente vê uma melhora de 50% a 70%. Esse é um estudo que saiu na Neurology ano passado, a doutora Helena Moro, que foi feito um follow-up de pelo menos 15 anos, chegando a 24 anos de segmento desses pacientes, uma média de 17 anos. O que foi visto? Que a eficácia do DBS, ele se prolonga, ele é prolongado, a gente tem melhora, foi mantida uma melhora das complicações motoras, as discinesias tiveram melhora de 75% no follow-up final, das flutuações de quase 60%, e nesse estudo especificamente, eles viram que os scores de qualidade de vida também estavam melhor do que o baseline no follow-up final. E embora em níveis menores, como eu falei antes, geralmente secundários essa progressão desses sintomas motores, não motores, resistentes à levodopa. Isso daqui é uma imagem da programadora que a gente usa. E a programação, ela é resultado do quê? Ela é resultado da polaridade que a gente vai definir. Geralmente, essa polaridade a gente acaba definindo no teste do contato, tudo isso vai ser muito abordado durante o curso. E ele é resultado da polaridade versus os parâmetros que a gente vai definir. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo, tem uma voltagem, uma voltagem de 2,2 volts, você vai definir uma largura de pulso, uma frequência, e essa junção de parâmetros, eles vão definir uma área, um volume tecidual que vai ser ativado, como a gente vê na figura, pelos parâmetros definidos, a gente tem uma área que vai ser estimulada. Isso não é tão simples, mas o objetivo do curso é exatamente dar o caminho das pedras, auxiliar vocês. A gente quer que vocês saiam do curso
sabendo fazer um bom teste do contato, sabendo como programar, quais são, com que isso fique um pouco mais fácil do que é, porque é complexo, mas a gente quer deixar da forma mais fácil possível. Quais são os desafios que a gente enfrenta? A gente tem que tentar dosar a estimulação, né, ou a programação do DBS e os sintomas que o paciente tem. Então, na fase aguda, a gente tem os sintomas neuropsiquiátricos, principalmente os sintomas hiperdopaminérgicos. A gente tem que manejar os pacientes com discinesias, a alteração da fala que vai surgindo, depois vem as alterações de marcha, os sintomas neuropsiquiátricos da fase crônica, em especial os hipodopaminérgicos, mas sempre estar muito atentos aos hiperdopaminérgicos também. Os outros sintomas não motores, e a própria evolução da doença, essa estimulação crônica. E como que a gente faz isso? Qual que é o segredo? Então, a gente tem que balancear a programação do DBS e o manejo medicamentoso pré e principalmente pós-DBS. Esse estudo foi um estudo do nosso serviço, né? Foi um artigo do nosso serviço, na verdade, que a gente propõe, né, uma forma de manejo medicamentoso do paciente submetido à estimulação cerebral profunda de STN, de acordo com o fenótipo de cada paciente. E a gente pretende abordar tudo isso, tanto manejo medicamentoso como programação, para que vocês saiam o mais seguro possível e sabendo programar esses pacientes. Bom, outra doença que é extremamente importante é a distonia, né? A gente indica para aqueles pacientes com distonia refratária ao tratamento clínico, com medicação, toxina. É muito importante, quando a gente para pensar em distonia, a gente separa em dois grupos, porque a resposta ela é muito diferente. Pacientes com distonia primária têm uma melhora de 40% a 60% do melhora motora. Alguns estudos abertos, inclusive, com melhora superior a esses níveis. Já na distonia secundária, a resposta ela é bem variável, bem menos expressiva, exceto a discinesia tardia, que tem uma resposta muito boa. A gente tem uma melhora importante da distonia apendicular e axial e uma resposta bem menor e bem mais variável da distonia orofacial, inclusive fala e deglutição. E o objetivo, como a gente vem falando, é melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade desses pacientes. Então, distonia primária, a gente tem essa resposta excelente. Os alvos, os principais, são o GPI, o STN, e na maioria dos casos a gente acaba optando por GPI. Lógico, como também na distonia, a gente também tem que individualizar o paciente, a gente tem muitos pacientes operados com STN ou STN resgate. Esse vídeo é um paciente com DYT1 no baseline, a gente vê paciente bem pouco funcional, com bastante alteração, ele evoluiu com status distônico, com necessidade de ventilação mecânica e foi feito um GPI enquanto ele estava em status. A gente pode ver uma melhora importante já em 2 meses pós-op. Ele com 5 meses de pós-operatório, uma melhora expressiva, né, praticamente, a gente comparar como ele estava e como ele ficou, e que se manteve ao longo prazo, né, e que ainda se mantém, a gente acompanha esse paciente até hoje no nosso ambulatório. Então, imagina não indicar. Então, o que fica também de dica? Pacientes com distonia generalizada, essas distonias primárias, é muito importante a gente indicar o DBS precoce, porque eles geralmente são refratários a tratamento medicamentoso e é um fator de preditivo positivo a idade jovem, menos tempo de doença, então a gente não pode demorar para indicar esses pacientes. Ele é, como a Karina falou, é aprovado pelo FDA e para distonia generalizada é aprovado a partir dos 7 anos de idade, então a gente opera criança também. Já as distonias secundárias, a resposta é bem variável, exceto a discinesia tardia. Os alvos, os habituais GPI, STN, a gente tem que pensar também, às vezes, em lesão, paciente com PC, paciente que tem muita alteração estrutural, a gente
fazer uma palidotomia ou então até inclusive outros alvos. Essa é uma paciente também do nosso ambulatório com distonia tardia, um quadro bem típico com retropulsão. Ela foi submetida à GPI, a gente vai ver a imagem agora dela com 1 mês de pós-operatório, uma melhora também muito importante do quadro. E agora eu me pergunto, esse paciente, ele tem efeito na distonia a longo prazo? Sim. O tratamento é seguro e é eficaz para a distonia a longo prazo. Esses 2 trabalhos foram feitos com pelo menos 8 anos de follow-up, um 8 a 16 anos, e o outro, na verdade, foi média de 8 anos de follow-up. E a gente tem melhora do BFM, essa melhora é sustentada. Nesses trabalhos, a melhora foi em média 60% a 70% ao longo desse período, inclusive no follow-up final. E ele manteve essa melhora de qualidade de vida, apesar de 8 a 16 anos de follow-up. Outra doença que a gente vai falar agora é o tremor essencial. Como a gente pode ver, tem uma melhora muito importante também, 60% a 90%, com uma média de 70% em 12 meses. O problema do tremor essencial é que, a longo prazo, a gente tem uma redução desse efeito benéfico. No vídeo, o paciente está com DBS off, e quando a gente liga o DBS, a gente vai ver uma melhora praticamente 100% do tremor. Então, realmente é uma melhora muito boa. Essa melhora ela é mais importante no tremor apendicular, quanto no tremor cefálico e vocal, a gente não tem uma melhora tão importante. O principal alvo é o tálamo, o núcleo ventral intermédio, mas temos outros alvos também, inclusive em estudos, denteado, entre outros, e uma alternativa para aqueles pacientes ou que não podem fazer segmento com DBS, ou que tem alguma contraindicação, são lesões ablativas, a talamotomia, por exemplo. E sempre lembrar de fazer unilateral pelo risco de complicação, com alteração da fala, com ataxia. Então, como a gente falou, há uma redução da eficácia do DBS ao longo do tempo no VIM, mas ainda há uma melhora importante. Então, quando você compara o paciente on e off STIM, a gente vê que realmente o DBS, ele ainda tem uma resposta boa, mas é menor comparado aos primeiros anos. E uma pergunta que se faz, será que isso é uma progressão da doença ou o paciente adquire uma tolerância? Provavelmente uma junção das duas coisas. Então, o desafio principal para a gente, quem lida com DBS no tremor essencial, é a tolerância. Ela pode surgir meses ou até anos após a cirurgia. E para isso a gente tem estratégias de estimulação que vão ser discutidas também ao longo do curso. E agora a gente vai falar, por último, da síndrome de Tourette. A gente tem uma melhora de cerca de 40% a 50% em 12 meses. Temos poucos estudos ainda. O acompanhamento, ele sempre tem que ser multidisciplinar e tem que ter acompanhamento psiquiátrico. Esse paciente do vídeo do lado, né, a gente vê que ele tem tiques motores complexos, apesar de estar sem som, dá para ver que ele tem tique vocal também. E ele, 18 meses pós-operatório, a gente vê que ele já consegue conversar sem os tiques vocais, que melhora importante, né, dos tiques motores, já retornando essa funcionalidade. Como eu estava falando, esses pacientes, cerca de 90%, eles têm comorbidades psiquiátricas associadas, seja TOC, TDAH, espectro autista, abuso de substância, transtorno de humor. A gente tem alguns pacientes operados no nosso serviço. Quanto ao alvo, não há consenso. O mais estudado até o momento é o tálamo, centro mediano parafascicular, mas existem outros alvos, GPI anterior, posterior, STN. Atualmente, a gente está com um projeto de pesquisa no Hospital das Clínicas com o campo H1 de Forel para esses pacientes e outros alvos que vêm sendo avaliados, foram estudados. Lembrando que ele não foi aprovado ainda pelo FDA. Bom, era isso que eu queria falar. Agora a gente vai ficar com a aula do
do Rubens. Bom, gente, boa noite a todos. Bem-vindos aí nesse evento de lançamento do nosso curso, mas a ideia aqui é tentar fazer uma exposição para vocês do estado atual do DBS, esse contexto que a Karina colocou, né? O que é a terapia? Muita gente acha que é uma coisa tão nova, mas ela, na verdade, é uma coisa evoluída ao longo dos anos, aí, foi ficando cada vez mais moderno o aparelho. A Ana colocou o estado atual, e eu vou de forma breve, gente. Aqui a nossa ideia, obviamente, não é tanto ensinar, aqui é mais expor o que está acontecendo. O que se fala hoje, né? Quando vocês vão pegar os últimos papers, vão pegar os últimos 2 anos, gente. Qual que é a prospecção do DBS nos próximos 10, 15 anos? Essa é a ideia aqui. Uma forma breve, tá? E não tem jeito, gente. A gente vai se conflitar com esse aumento da tecnologia, dificuldade lá na frente. O DBS, quem programa de vocês sabe que não é fácil programar, mas quando a curva de aprendizado sobe, o efeito no paciente é muito melhor, mas mesmo quem programa tem que ficar se atualizando, porque a tecnologia avança ano a ano. Então, eu vou partir, gente, basicamente lembrando um pouco o que a Karina e a Ana falaram, quer dizer, hoje, em 2022, a indicação, gente, ela é muito clínica, né? Basicamente, tudo bem, a sobrecarga levodopa é um preditivo da resposta motora, distonia, você tem alguns subtipos que respondem mais, só que é muito clínico, né? A gente vê o tempo de doença, vê o nível de acometimento, a questão da funcionalidade, e isso está se evoluindo para coisas um pouco mais complexas, para você selecionar um pouco melhor o paciente, e não só selecionar para cirurgia, selecionar o paciente e o alvo que você vai. Então, essa é a ideia que vem avançando, gente, é o aspecto de selecionar e o alvo. E depois, no pós-operatório, as questões do avanço do tipo de programação. Então, eu vou nessa sequência, gente, mostrando para vocês para onde a gente está indo. Eu separei aqui 6 highlights, gente. Quer dizer, eu vou falar rapidinho de cada um, que estão em alta e envolvem a seleção do paciente e a programação. Primeiro, gente, conectividade. Eu diria para vocês que conectividade vocês têm que lembrar de 2 coisas quando a gente fala de conectividade e DBS. A primeira, gente, é conectividade para indicar a cirurgia. O que a gente sabe, gente? A Karina mostrou, o efeito do DBS é um efeito elétrico em um circuito ou em alguns circuitos cerebrais. Não é no núcleo X, é num circuito. O que acontece é que eu coloco o eletrodo numa pequena região que está conectada com várias outras. Ok. Eu costumo dizer que é como se fosse uma cidade escura, iluminada, você está olhando um dos bairros que está com a luz um pouco mais apagada, gente. Como se fosse um núcleo cerebral. A hora que você coloca uma energia elétrica ali, acende. Só que para acender bem, você precisa ter os fios bem conectados, senão não adianta nada, você pode pôr a maior estimulação ali que não vai. Então eu preciso de conectividade boa cerebral. Isso para Parkinson, distonia, tremor essencial e toque, e epilepsia. E esse estudo da Movement Disorders é um estudo que, de certa forma, foi divisor de águas, porque ele mostra de fato, gente, que quanto maior a conectividade nos núcleos da base entre eles, melhor a resposta motora pós-DBS para Parkinson. E eu me pergunto se em breve, a gente, quando tiver lá com o paciente no ambulatório ou no consultório, além de fazer o teste, além de ver o tempo de doença, funcionalidade e qualidade de vida, a gente não vai fazer uma imagem desse paciente para ver o grau de conectividade. E baseado nisso, eu vou falar, opa, esse cara é um bom candidato. A conectividade dele é boa, eu vou acender bem a luz e vai passar para as outras regiões. Ou esse cara não é um bom candidato. Então, a imagem de conectividade vem para auxiliar na indicação. Essa é a primeira questão. A segunda, gente, é o cara que já operou. Vocês estão vendo ele no ambulatório, no consultório, e vocês vão ver o perfil de conectividade da região, do spot que vocês estão estimulando, com outras regiões. E a gente sabe hoje que já está definido mais ou menos nas doenças a conexão que você tem que ter da tua estimulação com as áreas distantes. Em Parkinson, por exemplo, gente, eu preciso conectar o meu VTA, que é a área estimulada, em especial com a área motora suplementar. Vejam, gente, eu estimulo aqui embaixo, mas quanto mais estiver conectado com a área motora suplementar, melhor vai ser a resposta. Então, às vezes, vocês têm um paciente que o resultado não está tão bom depois da cirurgia. Lá na frente, vocês vão conseguir estudar cada contato num software que vai te falar, olha, o contato 2 desse lado é o que tem mais conectividade com a área motora suplementar, talvez você precise nele.
Então, aqui você associa conectividade com resposta. E vindo os eletrodos direcionais, como vocês sabem, são 8 contatos de cada lado, fica complexa a estimulação. Por isso que eu tenho um guia de conectividade, talvez me ajude. Tudo bem, gente? Distonia vai muito na mesma linha. Aqui o GPI, vocês estão vendo em verde, o alvo é essa região, a região posterior, ventral e lateral do núcleo. Mas não adianta, às vezes, você estimular ali e a conectividade com a região que você quer melhorar não está ligada. Quer dizer, você está num spot que não se conecta à cara cortical. Vejam, por exemplo, à esquerda, gente, distonia cervical. Ok, eu estou no GPI. Aí vocês operam um paciente e a resposta não é boa, o cara não melhora a distonia cervical. Por quê? Provavelmente porque as fibras que vocês estão pegando aqui não estão conectadas com a região do pescoço, que está aqui mais medial. E aí, hoje já tem disponível, a gente não usa tanto na prática, mas vocês vão poder reconstruir isso e falar, opa, realmente é o contato de cima ou não, nenhum contato pega essa região, precisa colocar um outro eletrodo, vamos discutir. E a mesma coisa à direita para a distonia generalizada. Tudo bem, gente? Então, conectividade vem para indicação e para programação. Vocês que acompanham a literatura de DBS viram que acabou de sair na Brain um paper maravilhoso na mesma linha de Tourette. Gente, é vias no cérebro que eu preciso modular para melhorar a Tourette. Você vai achar o core dela no tálamo, por exemplo, que nem a Ana falou, não tem um alvo tão definido, ou no forel, ou no GPI. E você vai precisar pegar essa via cerebral que eles descreveram aqui numa coorte gigante, e realmente quando você modula essa via, o cara melhora muito. Se você não modula, ele não melhora. Essa é a ideia, gente. E eles tentaram construir um software que isso fique fácil na prática clínica, porque essas reconstruções hoje em dia não são tão simples, tá? Vou mostrar um exemplo aqui, como que a gente tem feito isso. Vejam que à esquerda aqui, gente, você coloca a coordenada, por exemplo, que você está estimulando. Na prática, a gente não coloca nem coordenada, eu coloco o VTA, que é como se fosse um spot, um ROI, e ele começa a me mostrar qual que é a conectividade desse ROI, gente. Olhem aqui, com áreas distantes cerebrais. E aí o software pode te falar, olha, Rubens, você nem está estimulando a região motora suplementar com esse Parkinson, talvez esse contato não é bom. Muda aí, muda a coordenada e deixa eu ver de novo, meu amigo. Essa é a ideia, gente. Aqui um paciente que a gente fez há um tempo atrás com Tourette mostrando, veja as áreas vermelhas, são as áreas com conectividade com o tálamo, e eu sei que essa região pré-central ela é boa para o Tourette, por exemplo. Esse é um paciente bom respondedor. Quando ele é muito pré-frontal, o paciente não responde bem. Tudo bem, gente? Aqui é só para a gente ter um overview da coisa. Mais breve ainda, gente, tratografia. Vocês perguntarem para mim, Rubens, vocês fazem cirurgia? Preciso fazer tratografia antes da cirurgia? Veja, teoricamente, hoje não, tá? Mas vocês estão vendo, por exemplo, a tremor essencial, a própria distonia, tem saído alguns estudos que talvez eu guiar o alvo um pouco pela tratografia pode ser interessante, porque nós não estamos estimulando o núcleo, gente, é isso daqui que nós estamos estimulando. E muitas vezes você eventualmente, por exemplo, para guiar a trajetória do eletrodo, vale a pena você ver aonde você está atingindo. Isso é muito específico para toque, por exemplo. Quem acompanhou um paper recente publicado na Nature Communications, hoje tem um trato acima da cápsula anterior e do accumbens, que parece ser a região boa para você estimular. Então, você tenta fazer a trajetória com que passe nesse trato. A gente até reconstruiu uns casos no HC e, de fato, a gente viu que quando passava por aquele trato, a resposta era melhor. Então, a gente está estimulando o núcleo ou trato? Essa é uma pergunta super na moda, gente. E pergunto para vocês, gente, que estão aqui acompanhando, qual que é o alvo do tremor essencial? A Karina mostrou que em 87 foi feito um paciente com distonia, depois com Parkinson, depois um tremor essencial. Nessa época, o alvo era o tálamo. E ficou assim por 32 anos, mas hoje em dia talvez não seja mais o tálamo, gente. Talvez seja o trato dentato rubro-talâmico. Isso está mudando. Veja o paradigma. Eu não estimulo mais núcleo, substância cinzenta. Eu estou indo estimular trato, substância branca. Então, associar tecnologia à cirurgia, isso sem dúvida vai avançar. Um bom serviço DBS vai ter que ter imagem junto, gente. Não tem como. Falando em alta genética, vocês estão acompanhando a começar a efervescer na literatura, gente, papers de genética com preditor de resposta à cirurgia. Hoje em dia você precisa fazer a genética de um paciente para indicar Parkinson, gente? Sim ou não? De maneira alguma. Você precisa fazer genética para indicar distonia? Hoje, teoricamente, não.
A distonia primária, tem uma ressonância legal, você pode indicar. Para que lado que está indo isso, gente? A gente recentemente publicou um artigo, e nessa época não tinha tanto estudo ainda, mas já tinha uma tendência a falar que talvez os pacientes que têm a mutação do GBA, eles teriam uma pior resposta ao DBS, principalmente cognitiva. E a pergunta foi, pô, será que vale a pena operar esses pacientes ou não? Vamos ver o que vai acontecer. E acabou de sair no Annals of Neurology, 2022, gente. A maior casuística de um paper que juntou vários centros, e os caras foram ver, veja, gente, em azul. Azul é mutação GBA mais DBS. Olha o declínio cognitivo ao longo do tempo desses pacientes. Olha o paciente com GBA sem DBS. Hã? O cara tem uma evolução melhor. E aí eu pergunto para vocês, gente, precisamos fazer o teste genético porque se for GBA não vale a pena implantar? E eu não sei a resposta. Mas vejam vocês que tem uma tendência da literatura para talvez eu incorporar genética no meu pacote de decisão de operar. E mais recente ainda, essa semana, saiu um paper no Journal of Parkinson's Disease, que é uma revista que agrega vários clinical trials, e aqui um estudo principalmente canadense, que eles viram, gente, eles fizeram um sequenciamento genético de vários pacientes que operaram e viram que a mutação, que eu pessoalmente não conheço essas mutações aqui, mas que são atreladas à doença de Parkinson. Os portadores dessa mutação tiveram um declínio axial mais importante depois da cirurgia. Veja que interessante, gente. E a pergunta para vocês é, voltando o GBA e essas mutações, será que se você souber que o paciente tem GBA, de vez de eu ir para o STN, já que ele pode ter um declínio cognitivo, não vale a pena ir para o GPI? É uma questão. Se esses pacientes têm pior axial depois da cirurgia, a pergunta é, será que vale a pena eu colocar no STN, mas também colocar um pouco mais profundo e tentar pegar a substância negra reticulata, já que a gente sabe que ela pode melhorar a marcha? Ou vou para o GPI, ou não opero? Questões em aberto, gente. Novos alvos, nem se fala. Quantos alvos tem descrito hoje, gente, para DBS? 56 alvos. Então tem 50. O cirurgião ele fala que nenhum neurônio está salvo, gente. O eletrodo vai onde eles quiserem. Isso é verdade. Tem 56 alvos escritos. Eu chamo a atenção aqui para a demência, já que a gente tem inclusive um projeto no Hospital das Clínicas grande sobre isso, que na época, quando saiu no JAMA Neurology, criou muito expectativa, porque veja, um dos problemas da cirurgia é poder um pouco, nesses pacientes, ter um leve declínio cognitivo, embora nos estudos controlados, geralmente isso é para fluência verbal. Então a pergunta aqui foi, será que se eu colocar o DBS no Minor, que está embaixo do GPI, isso melhoraria? Então está começando a sair esses estudos, ninguém sabe a resposta ainda, gente. Os estudos são com N de 6, 8, 10, mas é uma fronteira, Tremor essencial, gente, o alvo, como eu falei para vocês, a tendência de ser o DRTT. Mas às vezes você não consegue pegar ele lá por cima. Atrofia, microangiopatia, eu posso ir por aqui, pelo cerebelo? Talvez. Esse é um caso, aqui, antes de ligar a estimulação, paciente com tremor essencial, desligado o aparelho aqui. E aqui, depois que liga o aparelho, vejam vocês a resposta dele. Mostrando, gente, que se você vai atrás da fisiopatologia, talvez você pode descobrir novos alvos. Essa é a ideia aqui, gente. Visualização do eletrodo. Como que a gente programa hoje, gente, o DBS? Se eu pudesse resumir em uma palavra, seria na raça. Você pega o paciente e a gente vai, teste... você começa nos contatos e vai, vê o que melhora, vê o tremor, rigidez. É isso, gente. Essa é a programação ideal hoje em dia. Você vê a tomografia para ver se não tem nenhum desvio importante, você vê a tomografia para ver o pneumoencefalo, para ver eventuais sangramentos, mas ela não consegue te falar onde está o contato. Então é assim que a gente programa. E, obviamente, como vocês devem estar vendo, existe uma tendência de se programar baseado em imagem. Tá? Esse é um aparelho, esse é um paciente do HC também que a gente reconstruiu, mostrando a imagem. Eu consigo fazer isso hoje. Não é feito na prática, gente. Vocês não vão fazer tanto isso, talvez, hoje em dia, mas está cada vez mais sendo utilizado. Aqui eu vou colocando à direita, gente, os núcleos que eu quero, e é uma reconstrução da imagem do paciente, gente. Isso que vocês estão vendo. Ela é normalizada, mas é do paciente. A ressonância pré, a tomografia pós.
E aí eu falo para vocês, olha, o contato bom à esquerda parece que é o contato ventral desse paciente, está bem no meio do STN. À direita não, gente, a direita é o dorsal, porque ele está um pouco mais profundo. E aí você vai trabalhando com isso, gente. Você consegue, inclusive, colocar trato aqui. Então, essa é uma tendência, programar baseado em imagem. E, por fim, gente, a interface cérebro-máquina, inclusive com aparelhos já até disponíveis, vocês viram o aparelho da própria Medtronic, já tem essa tecnologia. E a ideia, gente, é justamente eu tentar fazer um tailoring do DBS para o dia a dia do paciente. Porque, veja, a Ana mostrou lá a voltagem naquele paciente, 2,2 volts. Aquela voltagem, gente, ela fica contínua 24 horas. E eu pergunto para vocês, precisa ficar 2,2, 24 horas? Talvez não. Talvez a hora que o paciente está fazendo uma atividade X, ela possa reduzir, se ela der um pouco de disartria, principalmente. Em outras situações, ela possa aumentar quando ele estiver em off. Ou se ele tiver discinesia, reduzir. Então, a ideia, gente, hoje é de você fazer um recording do próprio eletrodo. Aqui é a sacada, gente. Uma interface cérebro-máquina, se eu já tenho o device lá dentro, é o que eu queria. Pô. O aparelho já está lá dentro. Então, ele lê, ele fala para a máquina, que no caso é o neuroestimulador, e ela fala, opa, agora faz isso com a estimulação. Essa é a ideia, como vocês veem nessa paciente aqui à esquerda, embaixo, tá vendo o STN, eu fazendo recording, e aqui, ó, subiu a estimulação em vermelho, já que ela estava com excesso de onda beta, por exemplo, que a gente sabe que é um marcador eletrofisiológico de bradicinesia e rigidez. Então, você vai tateando isso, gente, essa é a ideia, tá? É você fazer uma estimulação adaptativa, de alça fechada, não mais alça aberta. Inclusive, gente, quem tem acompanhado a literatura, hoje se discute muito o recording vindo de ECOG, quer dizer, você faz a leitura encefálica desse paciente, ele fala para o teu aparelho, ó, precisa fazer isso, isso e aquilo. Mesmo porque só no eletrodo, às vezes eu não consigo pegar alguns sintomas, como, por exemplo, discinesia não é tão bom no eletrodo. E vou além, gente, e vou além. E se você começar a pegar sentimentos das pessoas com atividade eletrofisiológica? Aqui, por exemplo, o DBS para depressão. Bom, a hora que ele está triste, eu vou lá e otimizo o parâmetro. A hora que ele está feliz, eu tento reduzir um pouco. Isso poupa energia e reduz efeito colateral. Ah, isso é uma realidade? É, gente. Tem muito estudo com isso, não só fazendo o recording do eletrodo, mas também de superfície. A gente tem feito isso no HC, inclusive, para pegar o biomarcador de freezing. Essa é a ideia nossa. E não tem jeito, gente. A gente vai usar essas tecnologias, não tem como. O machine learning vai falar, vai pegar um monte de biomarcador, vai falar, quando tiver assim, ele está com alteração da fala, quando tiver assim, ele levantou o braço, liga o DBS no tremor essencial, quando ele abaixar, desliga o DBS e por aí vai. Essa é a ideia, gente. Aí pegando cada vez mais locais para eu fazer o recording, eles vão falar, o cara está fazendo isso, isso, aquilo, e a estimulação vai ser entregue a depender daquilo. Essa é a ideia, gente. E termino falando para vocês desse paper que saiu esse ano na Neurology, prevendo até distante demais, mas que está logo ali, que é 2035, gente. E aqui, muito do que eles discutem, a gente discutiu aqui hoje, mas vejam vocês o excesso de neuromodulação que vem surgindo no corpo todo, né? Aqui engloba a neuromodulação como um todo, é uma umbrella, que você tem DBS como um dos carros-chefes, mas tem vários tipos de neuromodulação, TMS, TDCS, a gente consegue fazer em paciente com DBS, por exemplo, você consegue integrar essa terapia, estimulação do nervo vago está muito em alta, então você consegue hoje, a depender do sintoma, fazer diversos tipos de neuromodulação. Você não faria se os sintomas não fossem complexos, gente. Para tratar doenças complexas, muitas vezes depende demais de uma terapia. Tudo bem, gente? E eu termino dizendo o que eu gosto sempre de falar, é que apesar desse avanço gigantesco da tecnologia, não adianta se a pessoa não saber usá-la. Então a gente precisa incorporar isso na prática, não adianta fugir disso, mas a gente precisa lidar com ela de forma muito boa. A gente precisa ser as pessoas que mais entendem disso para poder, obviamente, levar no final um benefício para o paciente. Então, gente, queria agradecer novamente aqui a vocês terem tido essa paciência de escutar a gente nessa quinta-feira. Eu vou parar de... Aliás, eu não vou parar de compartilhar a tela. Eu vou mostrar para vocês, gente, rapidinho, aproveitar que nós estamos no tempo, a questão do curso em si.
Então, assim, gente, só resumindo o que a gente falou hoje, a gente quis dar uma overview geral para vocês. Como eu falei, aqui a ideia era mais uma exposição do que ensinar. O curso, gente, do DBS, Hospitais Clínicas, a gente começou em 2017, antigamente era presencial, existia uma demanda de pessoas de fora, era difícil vir para São Paulo, ele passou para a modalidade online, aí com a pandemia fortaleceu a modalidade online e hoje ele é híbrido. O curso nosso basicamente tem várias aulas teóricas online, que a pessoa pode fazer de onde ela está, e tem workshops. Então, gente, é a 4ª edição do curso, tá? O curso é do nosso grupo, não é meu, da Ana, da Karina, é do grupo todo do Hospital das Clínicas, que trabalha com neuromodulação. Ele ocorre anualmente, e esse ano vai começar agora em março, tá? Basicamente, gente, são 42 horas de curso, e ele fica disponível. A ideia é essa, gente. Como a matéria geralmente é complexa, a pessoa tem que ir lá, muitas vezes, voltar e falar, pô, como é que aquele negócio de PW baixo, como é que é aquela história? Então, ele fica disponível, a gente viu que era um modelo que as pessoas gostavam, e a pessoa vai revendo, tá? Então, a ideia do curso, gente, é programação, seleção adequada e programação. Esse é o objetivo do curso, tá? Para quem que é o curso, gente? A gente teve, basicamente, não tem uma restrição oficial. Na verdade, quem lida com isso é bem-vindo, né? Na prática, neurologista e neurocirurgião ou fellows dessas especialidades são as pessoas que fazem. Outros profissionais de saúde que têm interesse, principalmente que lidam com pacientes no dia a dia, que têm estimulação, obviamente, também são bem-vindos. O curso, gente, a parte teórica dele, tá? Basicamente, a gente tem 4 módulos. Eu vou mostrar rapidinho embaixo a dissecar esses módulos. Mas o módulo 1, que a gente fala um pouco de eletrofisiologia e anatomia relacionada ao DBS. Hoje em dia a gente tem uma aula que mostra 3D o eletrodo para vocês saberem os arredores de cada núcleo, qual o tipo de efeito colateral. Não tem como programar sem saber isso, gente. O módulo, e aqui a gente já começa a falar um pouco de indicação de DBS para o Parkinson e auto com os motores. O módulo 2, gente, é um módulo que a gente entra pesado em programação, são algumas aulas falando de programação para Parkinson. A gente faz uma discussão ao vivo de vários casos que tem no HC, a gente estimula os participantes a falarem, pô, agora você faria o que com esse paciente e tal. O módulo 3, hipercinesia, também com discussão, e o módulo 4, aspectos neurocirúrgicos. A gente volta a falar de tratografia, fala de microregistro e tem uma discussão de troubleshooting, quer dizer, o cara está indo relativamente bem e começa a não ir bem. O que fazer com esses pacientes? Estão cheios por aí. O curso, gente, além das aulas teóricas, a gente tem os workshops, foi muito legal esse ano. Apesar da pandemia, a gente conseguiu reunir, obviamente respeitando as regras dos locais, geralmente ou no centro de convenção Rebouças ou em alguns hotéis, tá? A gente teve workshops que são aqui em São Paulo, o pessoal vem, ele se programa, vem de fora, e a gente discute, gente, os temas diferentes do que são dados no curso online, são temas, no geral, mais aprofundados, e hands-on, programadora, e a pessoa precisa saber programar. Põe um caso clínico na tela, a pessoa precisa falar o que ela faria, tá? Aqui é a hora de ver se ela está aprendendo ou não. A trajetória é essa, gente, vai começar em março, tá? Vai até junho. As aulas vão ficando disponíveis a depender do módulo. A gente vai falando tudo, obviamente, vai tendo as discussões ao vivo depois, tá? Essa é a ideia. Esse site a gente vai disponibilizar para vocês. São vários palestrantes do Hospital das Clínicas, incluindo o chefe geral do serviço, que é o professor Manuel Jacobsen, e todos os colegas que já vêm fazendo isso com a gente há um tempo. Aqui, gente, depois quem quiser entrar e ver com calma a programação daqueles módulos que eu falei por aula, vocês vão ver aqui, inclusive quem dá as aulas, são diversas aulas, minha ideia não é entrar no detalhe aqui, gente. O que motiva o curso é isso, gente, não tem esse modelo, é difícil aprender DBS, né? Antigamente ou o cara ia morar fora, ou era difícil, tinha que ficar num serviço, né? Então a gente criou para tentar englobar várias coisas da cirurgia. O mais legal, gente, tô falando assim, sinceramente, é que várias pessoas que já fizeram desde a primeira edição, o pessoal está tocando barco, fazendo o serviço de DBS nos locais dele, isso é o que mais motiva, sem dúvida. A gente tem um livro que a gente escreveu de DBS para programação, então a pessoa obviamente recebe isso. E é isso, gente. A gente vai deixar o link aqui para vocês. Dúvidas, vocês perguntem para a gente. Pode ser lá no Instagram do ProPark.